Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redação, onde hoje nós trataremos de alusões coringa para a sua redação. Nós já vimos aí como fazer um desenvolvimento, nós já vimos o que é um tópico frasal, o que é uma argumentação e já vimos de um modo geral toda a estrutura do desenvolvimento. E agora, é claro, hora de dar importância não só a essas alusões coringa de uma forma que elas preenchem a competência 2, que fala sobre as áreas do conhecimento, mas também a te dar bagagem cultural. Nós já falamos aqui também sobre bagagem cultural, sobre como ter esse repertório sociocultural. E nessa aula eu vim te trazer um pouco desse repertório sociocultural, um repertório mais coringa, que seja plausível de utilização em qualquer tema, que você seja livre para utilizar em qualquer tema e que te ajude na hora de desenrolar um tema mais específico, tá? Então vamos começar a nossa aula. Eu separei aí 3 temáticas que serão Idade Média, Iluminismo e Guerra Fria e algumas pinceladas do mundo pós-Guerra Fria também, para que a gente possa estudar. E claro, gente, não vai dar para falar só nessa aula sobre todos esses assuntos, são assuntos que a gente vai estudando ao longo do ano, principalmente em História e em Geografia, então não desprezem humanas. Essa é uma aula muito importante, mas é uma aula que por si só não vai te dar todo o conteúdo que tu necessita. É uma aula que tu vai precisar prestar mais atenção nas aulas do colégio, nas aulas do cursinho ou nas aulas online que você também está assistindo, para que você compreenda, mas de uma maneira geral eu vou te dar um apanhado geral do que foi essas épocas e em que tema você vai conseguir utilizar o que estava acontecendo em cada uma, mas claro, de suma importância que você preste atenção nas tuas aulas específicas sobre cada temática, ok? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a Idade Média, que ficou conhecido como a Idade das Trevas, né? Depois que passou, os iluministas colocaram esse apelido de Idade das Trevas na Idade Média. O que acontecia na Idade Média, que é plausível de a gente fazer um paralelo, estabelecer um paralelo com a realidade? Malu, acontecia muitos casamentos precoces, muitas alianças em países eram firmadas por meio desses casamentos precoces. Muitos arranjos familiares eram pautados nesses casamentos precoces e com isso as mulheres e muitas vezes os homens também eram dados como troca, né? Eram ofertados como troca de acordos familiares. Além disso, a alimentação irregular. Gente, por incrível que pareça, isso é uma coisa muito comum, muito trivial e é uma alusão que dá para fazer numa redação com uma temática, por exemplo, de alimentação irregular e obesidade no Brasil. Você pode estabelecer um paralelo, falar que na Idade Média os reis se alimentavam muito mal, eles comiam muita carne, comiam muita gordura, não apreciavam legumes, vegetais. O pão também era muito apreciado, muita massa. Então, muitos reis eram acometidos pela obesidade, não mórbida, mas pela obesidade e pelo sobrepeso. O próprio rei Henrique VIII, ele é um rei que ele era mais cheinho, assim, e, claro, devido à sua alimentação irregular, e isso você pode estabelecer um paralelo numa redação como essa. Além disso, a falta de higiene e as doenças eram muito prevalentes na Idade Média. Lembramos aqui da peste negra, que matou mais de 1/3 da população europeia. E, claro, gente, essa falta de higiene culmina nessas doenças e na transmissão dessas doenças, né, por meio de animais de rua e etc. Coisa que você pode falar sobre sanitarismo também no Brasil. É uma possível alusão para, por exemplo, doenças que acometem populações inteiras ou doenças virais, ou então talvez a prevalência de uma doença mais numa região do que outra, enfim, são plausíveis de utilização. Além disso, o patriarcalismo e o machismo eram muito predominantes na Idade Média, as mulheres eram muito subjugadas. Em algumas séries que a gente assiste, a gente vê que as mulheres eram proibidas até de entrar na biblioteca, não podiam entrar na biblioteca, apenas os homens eram os detentores do conhecimento e eram considerados superiores. E com isso as mulheres foram subjugadas por muitos anos, não houve muitas produções femininas na Idade Média e isso culminou numa cultura de décadas, né, de séculos enraizadas aí, onde as mulheres são subjugadas simplesmente por serem mulheres. Além disso, havia na Idade Média, né, toda essa história das bruxas, de duendes e de contos, mas de uma maneira geral, vamos focar nas bruxas, né, que eram conhecidas como bruxas, eram mulheres que normalmente não eram casadas, viviam sozinhas
e elas eram detentoras de um conhecimento botânico e científico, sobretudo botânico. As bruxas sabiam fazer chás, sabiam fazer poções, né? Que na verdade não eram poções para rejuvenescer ninguém, nem para impedir que ninguém morresse, eram os simples chás que a gente faz hoje. E claro, conhecimento que os ameríndios também tinham aqui na América, mas por essas bruxas serem, essas mulheres, na verdade, né, serem detentoras desse conhecimento botânico, que era algo que a Igreja Católica não permitia, eram consideradas bruxas e muitas vezes eram queimadas vivas pela Inquisição. E falando em Igreja Católica, nós podemos falar que a Igreja era a instituição dominante durante a Idade Média. Podemos falar das corrupções dentro dessa Igreja Católica, né, as vendas de indulgências na Igreja e, de uma forma geral, também da Inquisição, que era uma instituição, digamos assim, dentro da Igreja responsável pela condenação desses atos, digamos, ilícitos das outras pessoas, como era o caso das bruxas, era o caso de adultérios, caso de pessoas que não queriam se converter à religião católica. Além disso, a sociedade na Idade Média era a sociedade basicamente agrícola, era uma sociedade ainda embasada no feudalismo, naquela história de senhorios e de dono, suzerano e vassalo, e isso nós podemos fazer um paralelo, estabelecer um paralelo, né, caso a temática fale sobre agricultura e etc. A monarquia era tirana e corrupta, e isso nós podemos estabelecer paralelo com os governos atuais, se eles forem tiranos e corruptos. Além disso, muitos filósofos contratualistas falavam disso. E claro, vou deixar aqui para vocês dicas de séries para vocês assistirem. Essas duas primeiras eu já assisti, Outlander e Versailles. São duas séries maravilhosas. Outlander fala sobre uma enfermeira que, pós Primeira Guerra Mundial, ela volta no tempo, volta cerca de 200 anos no tempo e vai parar direto na Idade Média, num tempo em que ingleses e escoceses estavam brigando e por algum motivo que eu não me lembro, porque faz tempo que eu assisti a série. E Versailles trata um pouquinho sobre, a série inteira, né? Sobre a construção do Palácio de Versalhes, que na verdade era uma casa de campo, e com isso vai mostrando as nuances do rei Luís XIV, que é o Rei Sol, né? E um pouco sobre a tirania e a corrupção na corte francesa. E essa série The White Queen, eu confesso que eu ainda não assisti, mas fiquei muito interessada para assistir, que trata sobre a Guerra das Rosas entre a família dos Yorks e a família Lancaster, que também se passa durante a Idade Média. E tudo isso que eu falei para vocês da Idade Média vai estar presente nessas séries de alguma forma. Se você tiver um olhar mais atento, você vai perceber. E claro, não poderia deixar de trazer um exemplo. Esse exemplo aqui é sobre introdução, uma introdução coringa sobre a Idade Média. É uma introdução que eu já falei em uma aula, e acredito que tenha sido na terceira aula. E eu deixei para vocês copiarem. Claro, pode pausar a aula agora e começar a copiar se você ainda não tinha copiado, mas é um tema coringa, de forma que eu mostrei para vocês como utilizar a Idade Média. Agora falando sobre iluminismo, né, que ficou conhecido como o século das luzes. E ficou conhecido exatamente como o século das luzes porque foi quando houve uma maior busca pelo conhecimento e pela razão, ao invés de fundamentar-se apenas na fé. Como eu falei, as pessoas estavam perdendo a sua fé na Igreja Católica devido a tamanhas as corrupções, né, que eram reveladas, e com isso iniciaram-se as reformas religiosas. Não sei se vocês lembram daquelas reformas religiosas, o calvinismo, o luteranismo e o anglicanismo. Todas essas reformas religiosas, elas tiveram suas nuances e aconteceram em lugares diferentes, em países diferentes, mas foram reformas religiosas que contribuíram para esse pensamento crítico, o apoio desse movimento que era o iluminismo, que tinha o apoio burguês. Além disso, claro, o fortalecimento da burguesia devido a esse iluminismo foi tamanho. Algumas dessas reformas religiosas fortaleceram bastante a burguesia e, é claro, se fortaleceu a burguesia apoiava o movimento do iluminismo. Além disso, houve um maior questionamento do absolutismo, e aí nesse momento que você se pergunta por quê, devido àquelas corrupções, e é onde surgem os filósofos contratualistas que eu já falei para vocês, o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, que fala sobre a liberdade de expressão, o Rousseau e o Thomas Hobbes, que fala sobre o homem ser um lobo do homem. Alguns deles apoiavam o absolutismo monárquico, o déspota esclarecido, e eu trouxe algumas séries para vocês também assistirem, em que todas essas características vão aparecer.
um pouquinho de The Tudors, que é quando começa a surgir. Inclusive, em The Tudors tem o aparecimento de um desses filósofos contratualistas, The Virgin Queen, que é uma série que, na verdade, só tem 2 episódios, mas é uma série incrível falando sobre a Rainha Elizabeth I. E Reign, que eu já falei pra vocês, é uma série de 4 temporadas que fala bastante sobre as reformas religiosas. Tem a Elizabeth I, tem a Rainha Mary Stuart da Escócia e acontece num cenário de reformas religiosas, filósofos contratualistas e fortalecimento da burguesia. E, claro, trouxe um exemplo coringa aqui para vocês, utilizando os filósofos contratualistas, o Montesquieu, que eu já falei para vocês, que falava que a harmonia social só se daria quando se dividisse os poderes, porque o poder na mão de uma só pessoa, de um só monarca, acabaria, culminaria por um governo tirano e um governo muito absolutista. Além disso, trouxe um desenvolvimento para vocês. Eu não vou perder tempo lendo, porque senão a aula vai ficar muito grande. Mas é um desenvolvimento com a temática casamento de crianças e adolescentes na realidade brasileira. Uma temática, digamos assim, um pouco mais esquisita, mas que dá para utilizar essas alusões coringa que eu estou ensinando para vocês. Vocês dão uma pausinha aí na aula e tiram print ou então escrevem aí no caderno, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre a Guerra Fria, para finalizar nossa aula. A Guerra Fria foi onde o mundo se bipolarizou, onde o mundo se dividiu em mundo capitalista e mundo socialista. Houve uma disputa ideológica muito grande. Claro, a Guerra Fria nunca foi uma guerra de fato, embora muitos mísseis estivessem para ser lançados. Inclusive, essa charge, eu acho que ela contempla perfeitamente o que foi a Guerra Fria, que foi uma briga entre países que emergiram, poderosos da Segunda Guerra, que foi os Estados Unidos e a União Soviética, onde os dois estabeleceram regimes econômicos, modelos econômicos distintos, e houve uma grande disputa ideológica para que um dominasse o outro. No fim, houve uma corrida armamentista, então estava todo mundo preparado de fato para uma guerra, houve uma corrida espacial, tamanho foi o avanço tecnológico no quesito espacial durante o período da Guerra Fria. Foi onde ergueu-se o Muro de Berlim e a chamada Cortina de Ferro, que dividiu a Europa e o mundo de forma geral, onde a gente teve a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental dividida em capitalismo e socialismo. Além disso, as ditaduras nas Américas Latinas foram muito apoiadas pelos Estados Unidos, que estavam com medo do socialismo se espalhar pelas Américas Latinas, e foi o período de descolonização da África e Ásia, que é um assunto bem mais complexo, que dá para falar uma aula inteira, mas que dá para ser citado, claro, em nossas redações. Quanto ao mundo pós-Guerra Fria, foi o mundo da globalização, essa ideia de integração entre os países, e eu coloquei aí a perspectiva do Milton Santos sobre isso, que é a falsa ideia de integração entre os países, e o mundo pós-Guerra Fria seria um mundo multipolar e mundo globalizado, onde várias nações interagiam entre si e não haveria tantas distinções baseadas no quesito econômico. E, claro, trouxe um exemplo aí de desenvolvimento para vocês verem mais ou menos como se utiliza a globalização ou como se utiliza a Guerra Fria em nossa. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu creio que essa aula deu uma embasada para vocês, deu um embasamento muito maior do que vocês já tinham. Já deu para vocês terem uma noção de como utilizar essas alusões coringa na sua redação, já deu uma ideia do que assistir nesse ano, Não fiquem só estudando, que uma hora vocês vão enfadar, gente. Tirem o seu tempo de descanso, ele é tão importante quanto os tempos de estudo, eu garanto pra vocês, tá? Assistam aí essas séries, percebam tudo que foi falado nessa aula e o que foi falado nas aulas de História e Geografia de vocês. Claro, utilizem o material de apoio e até a próxima aula.